Bom dia, conselheiros. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária de número 4 de 2025. Inicio cumprimentando o conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, conselheiro Marcelo, diretor-geral Carlos Alvim, conselheiro Lucas, conselheiro Juliane. Muito bom dia. Bom dia aos que estão aqui presentes nesta sessão do conselho e aos que estão em meio virtual. Bem, a minuta da ata 37, eu gostaria de deixar para a Só vou próxima ver o sessão. conselho aqui depois. Acho que tem um áudio. Peço só para desligar os áudios, por favor. Vamos passar diretamente às matérias. Nós temos hoje a análise do processo 806-3900-23-3, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 6 de 2024. O relator é o conselheiro Lucas Fur e o revisor o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas, por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia, presidente Luciana, demais conselheiros, diretores e servidores da Agergs, todos que nos escutam, online ou presencial. Então, darei início à leitura. Processo relativo ao auto de infração número 006/2024. Então, vamos lá. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso de auto de infração número 6/2024, emitido em 22 de 11 de 2024 pela Diretoria de Qualidade, atual Diretoria de Saneamento e Irrigação, DSI, desta agência, para a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., em decorrência de fiscalização técnica para verificar o cumprimento pela BRK Ambiental Uruguaiana do contrato de concessão número 160/2011. A concessionária foi comunicada e requerida a enviar dados por meio do ofício número 105/2023, de que, tendo disponibilizado as informações solicitadas tempestivamente através do ofício número 230/2023 e anexos. A fiscalização ocorreu através de vistoria em loco no município de Uruguaiana nos dias 22 a 25 de agosto de 2023, caracterizando-se pela realização de visitas técnicas às instalações da concessionária, aos sistemas das quais ela é responsável na zona urbana do município, além de reuniões e entrevistas com os funcionários da empresa. Os documentos foram analisados pela equipe de fiscalização. No relatório de fiscalização, número 49/2023, de que, anexo ao termo de notificação número 2/2024, de que, consta a metodologia utilizada e se registram 7 recomendações, apontadas 6 não conformidades e expedidas 4 determinações conforme seguem. 1. Recomendações: renovação da pintura das instalações, placa identificadora de acesso restrito no portão de acesso e calibração, revisão e manutenção do macromedidor de barragem Sanchuri e da unidade Vila São Marcos, além de placa informativa de atendimento ao público nesta última. 2. Determinação D1. Falta de dados do mês de junho de 2023 para o número de economias de água e esgoto. 3. D2. Informações adicionais de economias residenciais atendidas. 4. D3. Reservação de água, devendo comprovar que estaria atendendo à reservação mínima proposta ao Plano Municipal de Saneamento Básico de 2014 e nas normas do setor. 5D4. Documentação sobre as datas e periodicidade das limpezas realizadas nos reservatórios. 6. Não conformidade número 1. Universalizar em 100% o sistema de esgotamento sanitário até o mês de dezembro de 2022. 7. NC2, ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. 8. NC3, estações elevatórias de esgoto, considerando que a estação elevatória de esgoto EEE 07 auxiliar ainda não havia sido finalizada. 9. NC4, substituição de redes de abastecimento de água abaixo da meta prevista para o 12º ano da concessão. 10. NC5, redução nas perdas do sistema de abastecimento de água, SAA, abaixo da meta prevista para o 12º ano da concessão. E 11. NC6, reservação de água, haja vista que os reservatórios CR5, CR6, CR7 não tinham sido finalizados até o 12º ano da concessão. Foram cientificados o poder concedente e a BRK Ambiental solicitando
a esta a manifestação ao termo de notificação no prazo de 15 dias. A concessionária enviou o ofício número 83/2024 e anexos, encaminhando a sua manifestação. A Comissão de Fiscalização do contrato número 160/2011, da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, encaminhou o ofício número 24/2024, Segov, concordando parcialmente com os termos do relatório de fiscalização, número 49/2023, pois entendeu que deixaram de ser apontadas duas não conformidades, em função de, descumprimento da meta estabelecida para a substituição das redes coletoras de esgoto sanitário constante na proposta técnica, e 2, descumprimento no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos gerado no sistema de abastecimento de água. A manifestação da BRK Ambiental foi analisada pela agência no relatório de acompanhamento e fiscalização número 12/2024, de que a equipe de fiscalização considerou tempestiva a manifestação protocolada. O parecer da equipe da Agergs opinou por acolher integralmente a determinação D1, D2 e D4, requerendo que a delegatária apresentasse a metodologia de cálculo e com valores para complementar a resposta a D3. A equipe de fiscalização manteve integralmente as não conformidades NC1 a NC6, pelos motivos expostos no relatório, sugerindo a aplicação de penalidades cabíveis. A exposição de motivos sintetizou os fatos, as justificativas para a aplicação das penalidades com o devido enquadramento legal e dosimetria, decidindo pela aplicação das seguintes penalidades. 1. Multa no valor de R$ 22.679,98, em decorrência da não conformidade NC1, multa no valor de R$ 22.426,51 para a não conformidade 2, multa no valor de R$ 22.679,98 para a não conformidade 3, multa no valor de R$ 197.098,03 para a não conformidade 4 e advertência para as não conformidades 5 e 6. Portanto, a multa totalizou o valor de R$ 264.884,50, conforme constou no auto de infração número 6. A companhia e o poder concedente foram notificados da decisão através do ofício número 197-DQ e ofício 569/2024 GPCS, respectivamente. A BRK Ambiental apresentou defesa administrativa, alegando em síntese: 1. Não haveria descumprimento da proposta técnica vinculada ao contrato de concessão, uma vez que teriam sido alcançados resultados e metas estipulados contratualmente em vista da universalização do serviço e de seus indicadores de desempenho, sendo que as estimativas da proposta técnica da licitação seriam meramente referenciais. 2. O atual cenário de grave desequilíbrio econômico-financeiro trazido na esfera administrativa decorrente do reajuste tarifário de 2021 por fatores alheios à vontade da concessionária justificaria adequadamente a suspensão dos investimentos no sistema de abastecimento de água e no sistema de esgotamento sanitário, até que haja o necessário reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não podendo ser exigido que a BRK Ambiental cumpra todas as obrigações que lhes foram atribuídas, especificando cada uma nos apontamentos que motivaram a lavratura do auto de infração quanto às não conformidades 1 e 6, 1 até a 6. Né? Também foi prestado esclarecimento sobre a metodologia de cálculo solicitada pela equipe de fiscalização quanto à determinação 3, vide parágrafo 98. A BRK Ambiental requereu que a presente defesa fosse recebida com efeito suspensivo e, no mérito, fosse reconhecida a nulidade do auto de infração e determinado seu arquivamento definitivo. A informação DSI 93/2025 analisou a manifestação apresentada pela concessionária na defesa administrativa, fazendo as considerações que seguem. 1. Quanto à NC1, em que pese a alegação da concessionária de que estaria adimplente com a meta de universalização do serviço de esgotamento sanitário, nos meses de dezembro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023, o CES ainda não estaria atingido, né? Não tinha atingido esta universalização, ou seja, estaria em desconformidade com o que foi previsto no 4º termo aditivo dos contratos de concessão. E 2, quanto às não conformidades NC2 a NC6, reproduziu os mesmos fundamentos e motivos apresentados no ofício número 83/2024 pela BRK,
sem apresentar informações complementares ou elementos novos que justifiquem a reconsideração. Assim, opinou-se pela manutenção integral do auto de infração número 6, 2024. A Diretoria de Saneamento e Irrigação, DSI, decidiu pela não reconsideração da autuação com base nos elementos probatórios reunidos, sendo cientificada a concessionária da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao Conselho Superior da agência no prazo de 15 dias da notificação desta decisão, conforme o previsto na subcláusula número 36.17 do contrato de concessão número 160/2011. Através do encaminhamento número 1708/2025-DG, o processo foi encaminhado ao Conselho Superior para deliberação final nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016 e resignada com a decisão, a concessionária apresentou recurso administrativo por meio do ofício 147/2024. Em acréscimo aos questionamentos que também tinham sido efetuados na defesa administrativa, a BRK Ambiental alegou a violação ao princípio da motivação, além de requerer a concessão de efeito suspensivo. A avaliação jurídica do recurso foi realizada através da informação PSE número 142/2025, que fora acolhida pelo coordenador da Procuradoria Setorial. Na informação de lavra do especialista em regulação desta agência, Dr. Wesley Oliveira Ribeiro, manifestou-se no sentido de conhecer o pedido, uma vez que estariam presentes os pressupostos, de conhecer o pedido, né? Estariam presentes os pressupostos recursais, legitimidade, interesse processual e tempestividade. Pela fundamentação exposta em seu parecer no tocante à necessidade de motivação das decisões administrativas, a Procuradoria Setorial concluiu que, abre aspas, por todo o exposto no que concerne aos aspectos jurídicos do recurso apresentado pela BRK Ambiental Uruguaiana, não verificamos qualquer vício por ausência de motivação no auto de infração número 6/2024 e sua respectiva exposição de motivos, bem como no relatório de acompanhamento da fiscalização 12/2024, de que, já que as motivações constantes nos documentos referidos estão adequadas e suficientes para o enquadramento da infração, não se verificando qualquer obstáculo ao entendimento, ao contraditório e à ampla defesa da recorrente. Por solicitação do conselheiro relator, a DSI se manifestou em relação ao ofício número 24/2024, Segov, por meio do qual o poder concedente divergiu da classificação de 2 pontos registrados como constatações, as constatações C3 e C17, entendendo que se configurariam como não conformidades. Conforme consta na informação DSI número 135/2025, a DSI reconheceu a pertinência dos apontamentos feitos pelo poder concedente, porém sinalizou que o tema da substituição de redes de esgoto seguirá em acompanhamento e será objeto de verificação de futuras fiscalizações, enquanto que o sistema de tratamento de lodo para endereçar o gerenciamento de resíduos gerados no sistema de abastecimento de água, C17, encontra-se em processo de implementação dentro do prazo da licença de operação emitida pelo órgão licenciador ambiental, de forma que o tema permanecerá sob acompanhamento regulatório. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Lucas. Nós temos 2 pedidos aqui de sustentação oral pela delegatária, pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Só um minutinho que eu vou localizar aqui pelo doutor Davi Madalon Fraga, e temos também da ADECOM, doutor João Carlos dos Santos. Vamos iniciar pela manifestação da BRK, conforme regimento interno. 10 minutos. Por favor, doutor Davi. Olá, bom dia. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Posso começar? Sim, por favor. Perfeito, muito obrigado, senhores conselheiros. Cumprimento a todos na pessoa da senhora presidente e do senhor conselheiro relator, doutor Lucas. O que eu gostaria de focar aqui nesse momento de sustentação oral diz respeito ao ponto fulcral desse recurso administrativo. A BRK não pretende, por meio desse recurso, discutir pontualmente as supostas não conformidades, mas trazer aqui para reflexão a necessidade de que essas supostas não conformidades sejam entendidas dentro do contexto geral do contrato de concessão, aquilo que o contrato de concessão de fato pretende e a
o cumprimento do contrato de concessão de uma forma global e geral. Vejam, senhores, que todas essas não conformidades apontadas pela fiscalização inicialmente, elas não guardam qualquer relação com o objetivo final do contrato, mas sim guardam relação com metas parciais, com metas de meio, com o atingimento de determinadas metas entendidas não como principais e finalísticas para essa concessão, mas sim metas que poderiam levar sim ao objetivo final, que é, sem sombra de dúvidas, a qualidade do serviço prestado. Vejam, o que eu estou querendo dizer aqui é que todas essas não conformidades, elas diziam respeito ao não atingimento de determinados pontos da proposta técnica da concessionária, ofertada assim durante a licitação, mas que não guardam relação direta com o nível de qualidade do serviço prestado, aferível por critérios outros. São algumas obras pontuais que deixaram de ser realizadas ou cumpridas em determinado prazo, no momento em que a fiscalização foi executada, sem que as obras tenham sido suspensas. Houve ali, talvez, um descumprimento de prazos não vinculantes estabelecidos na proposta técnica lá atrás. Mas mesmo que esses marcos pontuais, e repito que dentro da lógica de um contrato de concessão são marcos não vinculativos, não vinculantes, nada disso impediu que a concessionária atingisse e cumprisse os indicadores de qualidade do serviço prestado. Nada disso impediu, inclusive, que a concessionária atingisse, mesmo que com um pequeno atraso de 3 meses, a universalização do acesso às redes. Ou seja, a gente está tratando aqui, a fiscalização indicou como não conformes, obras que seriam uma forma, um meio de se atingir a meta final, a propositura finalística do contrato, que é a prestação de serviço de qualidade. Ainda que a concessionária não tenha atingido pontualmente, em alguns casos, esses marcos, é certo que ela atingiu os indicadores de nível de qualidade pretendidos e exigidos em contrato. Isso é incontroverso. Não existe uma discussão se a qualidade dos serviços foi ou não adequada ou aderente àquilo que o contrato exige. Nenhum questionamento há sobre esse aspecto. Os marcadores, os indicadores relacionados à qualidade do serviço foram todos devidamente observados pela concessionária ao longo desses 12 anos de contrato. Vejam, ilustríssimos senhores, estamos diante de um contrato de concessão que ele tem objetivos intermediários e objetivos finais, como é típico dessa espécie contratual. Sendo certo que o que vincula o particular, a concessionária nesse caso, é o atingimento das metas finais, a qualidade do serviço prestado e a forma como o usuário final recebe esses serviços. Então, incumbe a fiscalização, ao poder concedente, à agência reguladora, verificar o atingimento das metas finais, se a qualidade do serviço prestado está conforme os critérios previstos no próprio contrato, se esses critérios estão ou não sendo cumpridos, e não se cada um daqueles pequenos marcos indicados na proposta técnica da concessionária, que era ali um plano a ser executado, mas que não era o único plano, a única alternativa, a única forma possível de se atingir as metas finais da concessão, se esse plano está sendo cumprido ou não. Repito, mesmo que tenha havido um atraso pontual no cumprimento de uma ou outra entrega de obra, o nível de qualidade da prestação de serviços, conforme os próprios critérios contratuais, foi mantido. E isso não se questiona. E é importante ainda, em se tratando de atrasos pontuais nas obras, é importante deixar bem claro que a remuneração da concessionária para a execução dessas obras advém das tarifas pagas pelos usuários. E, de acordo com o contrato, as tarifas deveriam ser reajustadas anualmente de acordo com o IGPM. E, nesse sentido, o próprio relatório do ilustríssimo conselheiro relator trouxe que esse reajuste não aconteceu no ano de 2021 e sim, na realidade, ele foi pago em 5 parcelas. Ainda não foram pagas todas as parcelas, ainda existe uma parcela a ser paga no ano de 2026. De modo que houve um desequilíbrio da receita da concessionária estimado em cerca de 80 milhões de reais. É inquestionável, indubitável que esse prejuízo causado à concessionária acabou por impactar o aporte dos investimentos necessários à realização de determinadas obras, sem que, contudo, fosse impactado, eu vou repetir porque isso é muito importante, sem que fosse impactada a entrega final, sem que fosse impactado o resultado final da prestação de serviços. Repito também, não houve suspensão dos investimentos pela concessionária em momento algum, apesar do cenário do desequilíbrio econômico-financeiro. O que houve, repito, foi esse pequeno atraso. A meta da universalização ela foi atingida com um atraso de apenas 3 meses,
Estamos falando já de 12 anos de execução de contrato e um pequeno atraso em 3 meses. Ainda, né, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero chamar e rogar por meio desse recurso administrativo interposto pela BRK, é que esse contrato seja visto com a visão de uma administração pública arrojada, que entende que os contratos de concessão eles têm metas mais importantes do que essas metas parciais, que são justamente as metas finais estabelecidas no contrato. De modo que, ainda que os investimentos que foram objeto dessa fiscalização e dos apontamentos de não conformidade, eles fossem vinculativos obrigatórios, o que, de novo, dizemos apenas por argumentar, é certo que não houve nenhum prejuízo efetivo às metas finais do contrato. Vejam, em relação... uma questão importante ainda, por fim, já caminhando para os momentos finais, é que esse contrato, em relação à população a ser atendida por ele, houve um crescimento populacional abaixo daquilo que se previa, com um déficit de 50 mil pessoas. A realização de todos esses investimentos exigidos na proposta técnica, ela planejava, concebia, mirava essa população total com 50 mil pessoas a mais que não se concretizou. A realização desses investimentos num contexto de desequilíbrio era, além de ser desnecessária para atingir as metas, como de fato foi, porque, repito, as metas foram atingidas, ela poderia trazer um cenário de desequilíbrio ainda pior ou maior em desfavor da concessionária, porque estaria se exigindo da concessionária a realização de aportes e investimentos num contexto em que o contrato estava desequilibrado, como está, em razão do não pagamento dos reajustes tarifários a tempo e modo, para uma população que sequer seria atendida, pois nunca chegou a existir. É evidente, excelências, que todo esse contexto ele pode levar à necessidade de uma repactuação do contrato, uma rediscussão do contrato em relação a essas metas, aos investimentos, à diminuição das tarifas, porque existe uma população menor a ser atingida, a ser atendida pelos serviços prestados, mas a verdade é que se esses investimentos que estão sendo, que por não terem sido realizados, estão sendo penalizados, se eles tivessem sido realizados como foram, esse grande desequilíbrio a favor contra a concessionária poderia ter significado, inclusive, impacto nas tarifas dos usuários, trazendo um valor ainda maior aos usuários, considerando essa redução da população a ser atendida, simplesmente porque a população do município não cresceu conforme aquilo que se podia prever quando da realização da licitação. É por todos esses motivos que nós pedimos o provimento desse recurso, para que seja reconsiderada a decisão da aplicação dessa multa vultuosa no valor de mais de 200 mil reais à concessionária, porque, de fato, estamos diante de um contrato que as metas finais foram atingidas, há um desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da concessionária que prejudicou a realização desses aportes e desses investimentos, e a realização desses investimentos seria tanto desnecessária para a concessão, como de fato não se mostrou necessária ao cumprimento das metas finais, como também poderia acabar por onerar ainda mais os usuários finais. E é por esses motivos que pedimos o provimento do recurso. Muito obrigado. Doutor Davi, agradeço a manifestação. Vamos passar à manifestação do Dr. João Carlos pela ADECOM, Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana. Dr. João Carlos. Bom dia, me ouve, presidente? Sim. Bom dia, presidente, cumprimentar o presidente e os demais conselheiros, diretor da casa, o representante, doutor da BRK Ambiental. Eu tenho bom conhecimento desse contrato, como sabe a presidente e os demais conselheiros, e gostaria de pontuar algumas questões aqui. Quanto à perda no faturamento, ou seja, o desperdício de água potável, a concessionária alega desde a primeira e segunda revisão extraordinária que o índice inicial estaria acima do previsto no edital. Então, nós temos uma questão aqui. No 6º ano,
a concessionária deveria ter um índice de perda de faturamento de 48%. E ela afirma nos documentos, nos relatórios de indicadores, que teria, então, uma perda de 51,38% no sexto ano. Tá? E como que ela alega que era maior o valor que, nesse momento, ela indica como verdadeiro os seus relatórios em 51,38%? Pois bem, no 12º ano, que é o que nós estamos falando agora, das não conformidades e da aplicação da autuação em multa, ela está em 50,71%. Então, em 6 anos, do sexto ano até o 12º ano, ela conseguiu melhorar essa condição em apenas 1%. Então, ela jamais chegou próximo de atingir a meta. Tá? Ela é uma concessionária que se diz muito eficiente e com qualidade de serviço, mas ela não chega nem próximo na média nacional, que hoje, na perda de faturamento, é de 38,47%. E aí se inclui nessas empresas pequenas, o Nordeste, que tem até 70%, 80% de perda, ou até 90%. Então, nós temos um péssimo trabalho nesse sentido, em termos, é claro, falando de atingimento das metas. Portanto, esse impacto também está direcionado na não conformidade quanto à não substituição de redes de água. Isso impacta diretamente nas perdas de faturamento. Então, ao contrário do que a concessionária afirma, ela não cumpriu as metas. E as metas são vinculantes, sim, ao contrato. Essas metas são vinculantes ao contrato. Tanto que o contrato ele se vincula a um plano de saneamento. Ou seja, o próprio termo, o próprio conceito de plano de saneamento quer dizer que a concessionária tem que cumprir ano a ano o plano de saneamento, o que nunca foi feito. Estamos no 14º ano, como falei, e nós estamos hoje com 50% das perdas, enquanto que o plano de saneamento mais o aditivo, quarto aditivo, estabeleceu em 35% o índice de perda. Então, nós temos aqui hoje 15% de perda de água extra metas do plano de saneamento, que isso impacta severamente, não só na qualidade do abastecimento, no crime ambiental, desperdício de recursos públicos, no custo da operação, esse custo de águas potáveis, de produção de água, evidentemente que impacta nos custos de produtos utilizados. Outro produto também que soma bastante a tarifa, a energia elétrica. Tá? Quanto ao desequilíbrio que você falou, não é verdadeiro, porque esse desequilíbrio foi dividido, aí, as tarifas de 2021, o IGPM em 5 parcelas, ele foi concordado pela concessionária. Ela tem um documento assinado, então eu não tenho que reclamar agora. Em compensação, nós temos nessa parte aí do equilíbrio dos custos a favor da concessionária, que foi recentemente feito, a questão da inclusão da Santa Casa de Caridade, as tarifas da Santa Casa de Caridade, que foram isentas, mas porém ficou um valor maior das tarifas de ICMS, então que chega a 2%. Então, essa fatura que você falou agora, que falta a parcela para o ano que vem, já está equilibrada. Bueno, a concessionária reforçou, depois de vários anos, no quarto aditivo, no ano de 2020, que até dezembro
de 2022 estaria universalizada a rede de esgoto, a disposição da coleta de esgoto e tratamento. E aqui tem que se fazer uma distinção. Universalização, que consta na Lei 14.026, que alterou a Lei 11.445, 2007, é diferente da universalização que consta no contrato. A universalização se considera 90%, 95% considera universalizado. Enquanto que o contrato BRK, município de Uruguaiana, a universalização está bem clara na cláusula 2.2 e também no quarto aditivo. É a universalização de 100%. 100% não é enquanto estiver algum consumidor sem rede de esgoto. Nós temos aqui, na minha região, inclusive na região aqui, nós temos 60 imóveis sem rede de esgoto. E, para surpresa, a BRK está apresentando para os usuários uma notificação infundada, falsa, sem bases legais, sem coisa. Agora, no dia 17/10, que foi representado, que mostra aqui o documento, tá? Que já é de conhecimento aí do município e também da BRK, também, desculpe, da AGERG. Então, o que essa entidade, a DECOM, entende? Que todas essas aplicações de não conformidade devem ser mantidas, as multas. Inclusive, ela está sendo num patamar mínimo, porque deveria, nessas duas não conformidades que está se aplicando a advertência, deveria certamente ser aplicada a multa, tá? Pela falta do cumprimento no total das metas estabelecidas. E aqui estão falando das metas principais, que é a atingimento do esgotamento sanitário e do índice de perda de faturamento. E assim seriam minhas considerações. Eu agradeço a participação. Muito obrigada, doutor João Carlos. Obrigada pela presença e manifestação. Conselheiro Lucas, devolvo a palavra para sua fundamentação. Perfeito. Muito obrigado também pelas manifestações que foram trazidas. Então, item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão do inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 16.266, 2024, competência esta que também está prevista na Lei 10.931, 1997, por delegação do Poder Municipal, mediante convênio específico firmado com a agência. As diretrizes nacionais para o saneamento básico foram estabelecidas pela Lei Federal número 11.445, 2007, modificada pela Lei número 14.026, de 2020, a qual prevê em seu artigo 11º, inciso 3º, abre aspas, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, inciso 3º, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. O contrato de concessão número 160/2011, firmado entre a BRK Ambiental e o município de Uruguaiana, previu a prestação do serviço de saneamento básico no município pelo ente privado. O município firmou o convênio com a AGERGS para a delegação da regulação dos serviços prestados pela concessionária. O quarto termo aditivo ao contrato de concessão supracitado estabelece que, abre aspas, cláusula 36.23, a fiscalização realizada pela entidade reguladora e fiscalizadora, bem como a eventual aplicação de sanções desta à concessionária, decorrente do descumprimento do contrato, do regulamento da prestação do serviço e da legislação aplicável, seguirá o processo administrativo previsto nas normas daquela, em especial a Resolução Normativa número 32, 2016, AGERGS, e, subsidiariamente, a Resolução Normativa número 29, 2016, AGERGS, e alterações posteriores. A Resolução Normativa número 32, de 18 de outubro de 2016, e suas alterações disciplinam o processo de fiscalização dos serviços públicos regulados
e de aplicação de sanções regulatórias na AGERGS, enquanto que as infrações e sanções aplicadas pela agência aos delegatários de serviços públicos regulados estão previstas na Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014. A fiscalização teve por objetivo verificar o cumprimento pela BRK Ambiental Uruguaiana do contrato de concessão número 160/2011, em especial nos aspectos das metas de universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário, SES, incremento de ligações de esgoto, estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque de esgoto, ações para redução de perdas do sistema de abastecimento de água e substituição no SAA, esse sistema. Após as informações prestadas pela BRK Ambiental e através da vistoria em loco, identificaram-se não conformidades que culminaram com a lavratura do auto de infração número 6/2024. A exposição de motivos ao auto de infração supracitado demonstrou que o serviço prestado pela delegatária apresentava-se em desconformidade com o 4º termo aditivo do contrato, número 160/2011, com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2014 e com a proposta técnica por ocasião da concorrência pública número 1/2010. Enquanto que as penalidades aplicadas devido às não conformidades número 5 e 6 foram de advertência, nos termos da subcláusula número 36.3, item D do contrato de concessão número 160/2011, as não conformidades NC1 a NC4 resultaram no estabelecimento de multas que totalizaram o valor de R$ 264.884,50. Observa-se o envio do ofício número 197/2024, de que e anexos, auto de infração número 6/2024, a respectiva exposição de motivos e o relatório de acompanhamento à fiscalização número 12/2024, de que a BRK Ambiental, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa pela concessionária. Analisando o recurso administrativo ao auto de infração interposto pela BRK Ambiental por meio do ofício 147/2024, observa-se que o mesmo repisa os argumentos e motivos trazidos na defesa administrativa, inovando quanto à necessidade de motivações das decisões administrativas da agência, solicitando efeito suspensivo. A resolução número 32, resolução normativa número 32/2016, estabelece que os pedidos de reconsideração serão recebidos com efeito suspensivo. Artigo 23, parágrafo único. A Procuradoria Setorial recepcionou e analisou o recurso da delegatária mediante informação PSE número 142/2025, a qual me reporto e acolho, manifestando-se pelo seu conhecimento e desprovimento, mantendo as penalidades impostas no auto de infração número 6/2024. A informação DSI número 93/2025, a qual me reporto e acolho, analisou individualmente os argumentos trazidos pela concessionária para as não conformidades. Não tendo sido trazidas informações novas, dados atualizados ou documentos técnicos adicionais que pudessem justificar uma reanálise pela BRK Ambiental, foram demonstrados os motivos pelos quais as penalidades devem ser mantidas integralmente. Quanto à argumentação no tocante à alocação de riscos e caráter referencial das obras constantes na proposta técnica, importante referir que, ao fixar as metas para os serviços prestados nos diferentes anos da concessão, tanto o contrato de concessão como no Plano Municipal de Saneamento Básico, o poder concedente estabeleceu claramente as regras que entendeu ir ao encontro do interesse público, visando garantir a entrega de serviço público de qualidade e com continuidade no curto, médio e longo prazo. Quanto à realização de investimentos que contemplem a execução de obras, há previsão expressa nos documentos que compõem o contrato de concessão quanto à sua realização, de modo que tal previsão não pode ser descumprida ou alterada unilateralmente pela concessionária. Assim, não há que se acolher às justificativas apresentadas. Diante dos fundamentos trazidos, não cabe rever as penalidades aplicadas no auto de infração número 6/2024, conforme pretendido pela concessionária. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Voto por, item terceiro do voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A., mantendo as penalidades de advertência para as não conformidades NC5 e NC6
e de multa no valor total de R$ 264.884,50, devido às não conformidades NC1, NC2, NC3 e NC4, aplicadas pela Gergs mediante o auto de infração número 6/2024. 2. Oficiar a concessionária da presente decisão para efetuar o respectivo pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e registro nos cadastros competentes, conforme artigo 27 da Resolução Normativa número 32, de 2018 de 2016. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lucas. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para sua revisão. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Inicialmente quero saudar Vossa Excelência, saudar os eminentes conselheiros Porce, conselheiro Spilk, conselheiro Lucas e conselheiro Giuliani, nosso diretor-geral, nossos assessores, diretores e todos aqueles que estão participando desta sessão, inclusive os ilustres advogados que atuaram. E eu, na condição de revisor, estou agora dizendo que, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. Obrigada. Presidente, pela ordem, por favor. Sim. Presidente, eu estou pedindo vista desse processo, aí se os conselheiros demais querem votar, sem problema nenhum, aliás, né? Eu penso que, e já adianto que a minha tendência é acompanhar o voto do relator, muito em função de uma peculiaridade processual, né? Mas só por isso. Só que existem argumentos aqui que eu gostaria de dar uma revisada, com mais vagar, porque eu confesso, ando um pouco incomodado com as sucessões de omissões, né, que vão gerando problema para todo mundo, né? Aqui foi referido pela defesa da concessionária o tema dos atrasos naquilo que ela entende como de direito, né? Também foi muito bem defendido pelo representante dos consumidores, que existe uma disposição contratual que tende a se sobrepor à lei, e a disposição contratual subordinaria a lei. E eu acho que existe uma série de questões, por exemplo, que repisam memória, né? Como aquela resolução que tomamos aqui, de que a agência não tem competência homologatória, né? Em matéria municipal, essa é uma questão que, do meu ponto de vista, ela é rigorosamente impertinente, né? Porque a derivação da competência da agência não nasce, neste caso, da lei constituidora da agência, mas do poder que deriva do conveniamento com a agência para exercício da regulação, né? Portanto, sim, há uma capacidade homologatória, né? Mas a resolução 804 da Casa entendeu de forma diferente. Então, eu quero examinar esse processo, até porque existe uma série de outros processos que envolvem esta área do saneamento que nós vamos examinar por esses dias. Eu entendo que há uma imbricação entre todos eles e eu gostaria de ter um posicionamento coerente sobre esses processos. Inclusive, agora, na parte ali das nossos assuntos gerais, eu vou trazer um tema da Corsã aqui também. Então, em respeito a importância deste tipo de serviço no país de altíssimas desigualdades como a nossa, né? Que é saneamento, que é entregar água para as pessoas, entregar esgotamento sanitário. Eu quero examinar bem esses argumentos que foram trazidos pelas concessionárias, mas adianto, conselheiro relator, a minha tendência é de acompanhar muito em função do que deriva daquilo que nós chamamos processo aqui dentro da Gergs. Obrigado, presidente. Obrigada. Conselheiros, alguém quer adiantar o voto, ou preferem aguardar o voto vista? Conselheiro Porce, conselheiro Marcelo.
Presidente, no meu caso, eu vou aguardar a manifestação, a apreciação do voto vista do conselheiro Juliane, e acho que regimentalmente, né, como foi feito o pedido de vista, né, a gente interromperia as discussões, né, e faríamos esse aguardo. Sim, mas é possível quem se sentir apto já a votar, né, votar ou aguardar. São as duas possibilidades. Conselheiro Marcelo. Presidente, da mesma forma, eu vou aguardar a leitura aqui do voto de vista, né? Quando for o momento, aí a gente vai ter mais argumentos e aí sim vou proferir o meu voto. Ok. Então, eu também vou aguardar o voto vista. 5 dias. 5 dias. Pois é, tem. Então, o processo ele fica. O senhor pretende, conselheiro, já trazer na próxima sessão regimental? Ou quer. Porque daí a gente já notifica as partes agora, se for o caso. Não, até porque é bem complexo isso aqui. Eu só queria saber, nós teríamos que publicar na pauta, seria na quinta, né? Quinta-feira. Quinta, né? Quinta. Presidente, me permita, então, amanhã eu faço essa bem. situação. Só um minutinho que a nossa assessora. Quarta ou quinta? Ótimo, Então tá. ótimo. Então fica para outra. Tá bem. Então, Sem ser essa próxima, na outra Entendi. sessão. Os advogados e as partes vão ser intimadas, então, novamente, para a sessão de continuidade deste processo. Perfeito. Bem, vamos passar. Agradeço, então, a presença do doutor Davi, doutor João Carlos. E esse processo, então, segue nas próximas sessões, em que vai haver a respectiva intimação de vossas senhorias. Vamos, então, passar para o segundo processo, 2178-3900-255, que trata do reposicionamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro Lorenzon, por favor. Obrigado. Renovando as saudações que eu fiz anteriormente, eu vou passar direto ao exame do relatório. O presente processo foi gerado na GERDS em 1º de outubro de 2025, quando aqui apontou o expediente PROA 25/1364, e foi distribuído para este conselheiro em 20 de 10 de 2025. Como referido acima, trata do reajuste tarifário e revisão extraordinária devido à reoneração da folha de pagamento da região metropolitana da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor. Importante referir o que consta no documento 053-36-34, elaborado pela seção de planejamento do transporte da Metroplan. 2 pontos, aspas. Ao dar início à apresentação do presente texto de reajuste tarifário ao Ulinor 2025, importa dizer que inicialmente a previsão era a realização de uma revisão tarifária. No entanto, no momento em que se iniciaram os trabalhos de avaliação dos dados relativos aos últimos 5 anos, em termos de dados dos boletins de oferta e demanda e balancetes da contabilidade, foram identificadas certas inconsistências. As inconsistências são relativas a algumas empresas da Ulinor, nas quais se constatou divergência entre a receita informada nos boletins de oferta e demanda e balancetes da contabilidade, além de um comportamento de custos desproporcional aos custos totais e às receitas obtidas pelas empresas. Um outro fator relevante que contribuiu para a realização de um reajuste ao invés da revisão foi a saída de operação de uma importante operadora. Trata-se da Torrescar, que na última revisão tinha uma participação de 38,06%. 38,06% na Ulinor. A saída da referida empresa provocou modificações na estrutura de custos do sistema atual, dificultando a comparação entre a realidade da revisão anterior e a atual.
Fecho aspas. O Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, na sessão de 24 de setembro de 2025, deliberou pela aprovação unânime do reposicionamento tarifário de 8,9921% para a Aulinor, conforme constou na ata número 392/2025, a qual reproduzimos parcialmente. Diz a referida ata nessa parte, referente ao reajuste tarifário da Aulinor, com data base em 1º de junho de 2025. Inicialmente, a equipe técnica da Metroplan justificou que estava prevista uma revisão tarifária. No entanto, ao iniciar a avaliação dos últimos 5 anos, dos boletins e balancetes, identificaram-se inconsistências e alteração estrutural do mercado, com a saída de operadora relevante, o que inviabilizou a comparação fidedigna de custos para uma revisão. Optou-se, então, pelo reajuste inflacionário, alinhado à nota técnica número 4/2019 da AGERGS, da Diretoria de Transportes, da AGERGS, considerando os índices de abril de 2024 a março de 2025. 2 pontos. INPC, pessoal, preço médio de revenda do diesel S10, ANP Osório, IPB e BGE para chassi, carroceria em substituição operacional a IPA-DI, com anuência da AGERGS e o IPCA. Quanto aos cálculos, registrou-se 1. Reajuste inflacionário de 5,9664%. 2. Incorporação do atraso temporal remanescente do reposicionamento de 2024, entrada efetiva em 1º de fevereiro de 2025, gerando complementação via fluxo de caixa, elevando o percentual para 6,3392%. Terceiro, impacto da reoneração da folha, Lei Federal número 14.973 de 2024, no sistema, com ajuste da cota de previdência social, o que altera a parcela total de tributos aplicados sobre o custo por quilômetro de 6,57% para 6,9244%, resultando num efeito consolidado de 6,7441% no coeficiente tarifário. E quarto, inclusão do atraso temporal de 2025, de junho a agosto, calculado em 2,2480%, perfazendo o índice final de reposicionamento tarifário de 8,9921%, para a entrada em vigor no dia 1º de setembro de 2025. A parte técnica esclareceu que a reoneração será gradual, de 2025 a 2028, e que, paralelamente, a Metroplan e as empresas operadoras seguirão saneando informações para viabilizar uma revisão tarifária em 2026, conforme acordado em reunião com as empresas realizada no dia 19 de agosto de 2025. O processo foi encaminhado à Diretoria de Regulação Econômica, que, através da informação 161/2025, assim se manifestou, 2 pontos, aspas, na referida informação, a Metroplan registra que inicialmente estava prevista a realização de uma revisão tarifária. No entanto, ao se iniciarem os trabalhos de análise dos dados referentes aos últimos 5 anos, incluindo os boletins de oferta e demanda e os balancetes contábeis, foram identificadas inconsistências nos dados de algumas empresas. Havia divergências entre as receitas informadas nos boletins e aquelas registradas nos balancetes. Além disso, observou-se um comportamento de custos desproporcional em relação aos custos totais e às receitas obtidas. A Metroplan e as empresas operadoras estão tomando medidas para o saneamento dessas informações, de modo a viabilizar uma revisão tarifária em 2026, conforme acordado em reunião entre Metroplan e as empresas, realizada no dia 19 de agosto último e documentada na informação 22/2025, setor de tarifas.
o assunto foi previamente debatido internamente na Metroplan. Na sequência, foi realizada a reunião com a Diretoria de Regulação Econômica e, diante deste cenário, optou-se pela aplicação de um reajuste anual para 2025. Fecho aspas. Ao proceder os cálculos referentes ao reajuste tarifário de 2025 e da defasagem temporal do reajuste de 2025 e 2024, apresentou que, 2 pontos, aspas, como visto, chega seu índice de reajuste tarifário de 5,9664% a ser aplicado para a Aulinor, considerando sua aplicação em 1º de junho de 2025. No entanto, cabe fazer um relato do processo de reposicionamento tarifário anterior, de 2024, que foi um reajuste tarifário. O percentual calculado foi de 4,1035%, considerando-se a data base de 1º de junho de 2024. Mas, devido ao fato de que já havia previsão de ocorrência de defasagem temporal, um atraso total de 7 meses, isto é, de junho a dezembro de 2024, foi incorporado na tarifa, gerando um percentual efetivamente repassado de 4,6833% aplicado. Porém, mesmo com o atraso temporal calculado, tem-se que a homologação pelo Conselho Superior da AGES ocorreu somente em 7 de janeiro de 2025, conforme resolução decisória 589/2025. Fecho aspas. Artigo 1º. Homologar o reajuste tarifário de 4,1035% para as tarifas das empresas integrantes do sistema da transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, considerando-se a data base de 1º de junho de 2024. Artigo 2º. Determinar que a Metroplan encaminhe à AGERGS as tabelas tarifárias do presente reajuste, acrescido da defasagem ocorrida, para fins de homologação. E artigo 3º, a presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Fecho aspas. Conforme consta no artigo 2º da resolução, foi determinado que a defasagem temporal não incorporada no reajuste tarifário de 2024 fosse incorporado no presente reajuste. O percentual de 4,6833% entrou efetivamente em vigor em 1º de fevereiro de 2025. Desse modo, tem-se que a diferença relativa ao mês de janeiro de 2025, que não está incorporada no atraso temporal, deve ser considerada no cálculo do reajuste de 2025, de modo a complementar o percentual de reajuste. Conclui-se que, aplicada a metodologia de cálculo sobre as estruturas de custos vigentes e os demais ajustes referentes à defasagem temporal de 2024, o percentual de reajuste de 2025, calculado em 5,9664%, precisará ser elevado para 6,3392% para a aplicação calculada para a data de 1º de junho de 2025. Quando tratou da revisão extraordinária, devido à reoneração da folha de pagamento, apresentou que, 2 pontos, aspas, a Lei Federal 14.973 de 2024, de 16 de setembro de 2024, estabelece que a reoneração ocorra de forma gradual, a partir de 2025 até 2028, quando a tributação será exclusivamente sobre a folha de pagamento. Repito, sobre a folha de pagamento em 20%. E fim da cobrança previdenciária sobre a receita oferida. Os cálculos elaborados pela Metroplan para apuração do impacto da reoneração foram concluídos com base nas informações disponíveis nos balancetes regulatórios trimestrais e dados complementares das empresas consideradas para os cálculos da última revisão tarifária da Aulinor, composta pelas empresas São José,
São Marcos e Unesul. O percentual calculado relativo à Previdência Social, com base nas informações recebidas, foi de 2,35%, 2,3544% sobre a receita das empresas que compõem a Aulinor. O percentual vigente antes da reoneração era de 2% sobre o custo por quilômetro no cálculo da tarifa, de modo que a diferença ficará em 0,3544% a ser aplicada sobre o custo por quilômetro antes dos tributos. A reoneração da folha de pagamentos altera o percentual de 2% de Previdência Social para 2,3544%, de modo que o percentual de tributos passa a ser de 6,9244%, a ser aplicado sobre o custo por quilômetro antes dos tributos para as empresas da Aulinor. Assim, aplicando seu reajuste de 6,3392% sobre o custo por quilômetro das empresas da Aulinor e reajustando seu percentual referente à Previdência Social de 2% para 2,3544%, é possível calcular um novo coeficiente tarifário, mantendo-se os mesmos parâmetros e lotação média da última revisão tarifária homologada pela AGERGS em 2019, considerando-se que os reajustes alteram apenas o custo por quilômetro. Após incluir o acréscimo do percentual da reoneração da folha de pagamento sobre o reajuste calculado de 6,3392%, tem-se uma variação total de 6,7441% para as empresas da Aulinor, a partir do novo coeficiente tarifário de 0,373865, em comparação com o coeficiente tarifário vigente de 0,350244. Também apresentou que, com relação ao atraso temporal do reajuste anual de 2025, a Metroplan calculou o atraso temporal até 31 de agosto de 2025, de modo a incorporar os meses de junho, julho e agosto no cálculo, chegando a uma defasagem temporal de 2,2480%. Assim, chegou-se ao percentual final de reposicionamento tarifário de 8,9921%, sendo composto dos seguintes eventos: 1. Reajuste inflacionário de 5,9664%. 2. Incorporação do atraso temporal remanescente do reposicionamento de 2024, elevando o percentual para 6,3392%. Terceiro, impacto da reoneração da folha em cumprimento à Lei Federal 14.973 de 2024, resultando num efeito consolidado de 6,7441%. E quarto, inclusão do atraso temporal de 2025, que é de junho a agosto, calculado em 2,2480%. Por fim, a DRR recomendou ao Conselho Superior, primeiro, que determine o reposicionamento tarifário de 8,9921% para as empresas do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, Aulinor. 2. Que a Metroplan encaminhe as tabelas tarifárias da Aulinor para conhecimento e publicação no site da AGERGS. Terceiro, que no próximo reposicionamento tarifário a Metroplan incorpore os valores relacionados à não aplicação do reposicionamento tarifário em 1º de setembro de 2025. E 4. Que a Metroplan proceda à revisão tarifária que estava prevista para 2025 no próximo ano. Concluo assim o relatório, eminente presidente. Obrigada, conselheiro, mas o senhor pode continuar a fundamentação, porque não temos inscritos para esse processo. Perfeito. Fundamentação. A AGERGS já atuava na área de transporte intermunicipal de passageiros por previsão na Lei 10.931 de 97,
desde a sua criação até a sua revogação pela Lei 16.266, de 27 de dezembro de 2024, que agora dispõe, 2 pontos, artigo 2º, compete à AGERGS a regulação dos serviços públicos delegados de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a regulação dos serviços públicos de titularidade da União ou dos municípios, delegados à agência por instrumento convenial ou contratual nas seguintes áreas. E aí cita o inciso 4, transporte rodoviário de passageiros. A atual lei da AGERGS também dispõe, artigo 7º, a AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições, 2 pontos. Primeiro, 1, decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e suplementarmente nas resoluções regulatórias. Cabe também referir que a resolução normativa 62/2021, de 4 de maio de 2021, dentre outros serviços, fixou a data do reposicionamento tarifário da aglomeração urbana do Litoral Norte, ao Ulinor, passageiros, para 1º de junho. A Metroplan, responsável pela gestão do transporte metropolitano no Estado, instrumentalizou o processo e encaminhou a AGERGS conforme referido no relatório deste voto. Importante citar que, assim como no processo 001718-39.00/24, dígito 8, que tratou do reajuste tarifário de 2024, o reajustamento deste ano também será implementado intempestivamente. Quanto à metodologia aplicada para o cálculo, acolho a informação DRE número 161/2025, que apresentou um percentual de reajustamento de 8,9921%. E assim, desta forma, eminente presidente, eminentes conselheiros, estou votando por, primeiro, aprovar o reposicionamento tarifário de 8,9921% para as empresas do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, ao Ulinor. Segundo, o 2, determinar que a Metroplan encaminhe as tabelas tarifárias da Ulinor para conhecimento e publicação no site da AGERGS. E terceiro, determinar que a revisão tarifária prevista para 2025 seja realizada no próximo ano. É como estou votando, senhora presidente, eminentes conselheiros. Obrigada, Esqueci conselheiro. de citar aqui o eminente conselheiro Marcelo Espírito, que é o conselheiro revisor. Sim, sim. Passo então a palavra ao conselheiro Marcelo. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho o seu voto. Obrigada. Na fase de agora debates, eu só fiquei com uma dúvida, conselheiro. Quanto ao ponto 3, ponto 2, determinar que a Metroplan encaminhe as tabelas tarifárias para conhecimento e publicação no site da AGERGS. Isso. Para conhecimento, eu entendo que sim, mas eu não me lembro, conselheiro diretor-geral, se há esta publicação no site, se vamos fazê-lo. Presidente, nós tomamos uma decisão num desses reajustes, acho que há 2, 3 sessões atrás, onde eliminamos esse ponto 2, simplesmente fazendo a informação de que houve a nossa decisão e de que as tabelas não precisam ser encaminhadas para nós, porque seria obrigação da Metroplan. Isso acho que tem... Eu lembro, é que antes ali aparecia homologação das tabelas, né, nesta que o senhor está falando. Agora veio com uma diferença, que o encaminhamento para conhecimento, eu acho que até é possível e útil, mas para publicação no site da AGERGS, eu acho que não, porque são muitas tabelas. Né? Eu acho que é da Metroplan. Não sei, estou lançando aqui a questão.
Acho que o importante é nós sabermos o histórico, né? Se nós temos hoje no site da Gergs publicadas as tabelas de todos os concessionários Que eu dos conheço, serviços não. delegados que nós fazemos o- regulação e fiscalização. O Inovação? diretor Vinícius ali, quem sabe, pode É dar uma inovação? olhadinha. Vinícius, Entendo não que tem. não. E se tiver, já manda tirar. Porque isso é função do poder concedente, não é nosso? Onde... Hein? Sim, eu sei. Eu não vejo problema nenhum, seja retirado. Isso foi sugestão da diretoria da área. E eu vejo o seguinte, se é praxe nossa publicar, a mudança também tem que ter uma justificativa. Que, na realidade, é uma ampla divulgação, site da Metroplan, site das regras, site do governo, site dos consumidores, site do usuário, site deste conselheiro, que é usuário, Sim. Eu, conhecimento, que é usuário do transporte da Uninor, que, né, uso bastante a Unesul, né? sim. Principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Uhum. Então, quando eu vejo o seguinte, presidente, retirar, pode ser retirado. Mas eu acho que estou não. vendo aqui, conselheiros, estou na aba aqui da Gergs, no site da Gergs, transporte de passageiros, Não e tem. não tem. Não tem. Não tem. Nunca teve? Não, que eu me lembre, não. Então é inovação. Eu Seria uma também não me inovação. recordo. E geraria mais um encargo, né? Para que a Eu gente, acho. porque se é para ter um, teria que ter todos, né? Exatamente. E eu acho que seria um encargo bastante pesado para que a gente tivesse sempre atualizado. É. Né? Então, Verdade. acho também melhor deixar com o poder concedente. Isso. E a Eu acho possi- assim, ó, desculpa, presidente, para ajudar. Acho que a gente tem que seguir no espírito da decisão anterior, que é o seguinte, é proporcionar a mais ampla publicidade por responsabilidade do poder concedente. A nossa parte, que é a questão do reajustamento, aferição de cálculo, etc. e tal. Eu acho que é nesse princípio. Depois eu Então- gostaria de encaminhar meu voto, presidente. Então, bom, eu voto, então, conselheiro, se o conselheiro relator não se opõe pela aprovação do item. Eu não sei se o senhor quer reformular, Não, faz daí eu acompanho. A sua proposta retira essa parte. Tá, É isso. então tá bem. Então ficaria. Eu absorvo isso, então não tem Tá. problema nenhum. Fica Então com o voto. acompanho integralmente daí o seu voto. Isso. Não tem problema. Conselheiro, então acompanho integralmente o seu voto com a supressão do item 2 ali do dispositivo. Conselheiro Porce, por favor, como voto? Da mesma forma, presidente, acompanho o voto do relator com essa supressão. Ok, conselheiro Marcelo. Vou revisar, então, a Não, o revisão. senhor é o Não, mas revisor. eu vou revisar a revisão, se me permitem. Sim. Porque na revisão eu tinha acompanhado integralmente o voto e eu continuo acompanhando integralmente o voto, porém com a supressão desse item 2 aqui, então, que não precisa encaminhar as tabelas para que a gente faça a publicação. Tá ótimo. Conselheiro Lucas. Também estou de acordo, então, na íntegra com o voto do conselheiro relator, do conselheiro revisor, com essa alteração. Conselheiro Giuliani. Presidente, eu só queria deixar claro o seguinte: os romanos, numa certa época da sua história, lá pelo século II antes de Cristo, mais ou menos, se criou uma forma de dizer o direito que era o chamado período formulário. Formulário. Existia uma sequência de atos que deveriam ser praticados de modo a legitimar a dicção do Estado romano, né, sobre o direito. Em certa medida, nós andamos mais ou menos assim, sabe? Tem certas coisas que têm que acontecer para que a gente possa decidir. Por exemplo, o atraso. Os atrasos estão sempre na nossa coisa. E olha o tamanho disso, conselheiro Lourenço. E bem apurado no seu voto, né? O tema da intempestividade, né? Bem marcado, né? A inflação do período foi 5,96. Só de atraso, nós temos algo em torno de 2,70. Ou seja, nós vamos entregar para aquela população, por conta da não observância ou observância da nossa condição formulária, não fazemos nada no tempo que devemos fazer, e no caso aqui não é por responsabilidade da agência. Já na semana passada também examinamos tarifa que chegou aqui intempestivamente também. Ou seja, aqui nós estamos entregando quase que 30% do custo da tarifa por conta do nosso não fazer.
adequadamente. O poder público não fez adequadamente, atempadamente. Eu não vou nem entrar naquelas informações que estão ali sobre os balancetes trimestrais e blá, 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 blá. Então, eu quero marcar isso aí. Eu acho que o poder público, e nós, infelizmente ou felizmente, fizemos parte dele, tentando melhorar as coisas. Se a gente conseguir um dia, eu prometo para vocês que eu trago um limão aqui, assim, ó, votamos isso tempestivamente. E o limão é para tirar o ar de alegria que vai brotar no meu rosto. Isso aqui as pessoas vão pagar essa conta. 30% desta conta decorre da inação estatal. Simples assim. É responsabilidade da GERGS aqui no caso? Não. Não. Mas nós fazemos parte dessa cadeia decisória. Então, bem levantado, acho que foi muito importante isso estar expresso no voto, mais uma vez a intempestividade, né? Então, dito tudo isso, acompanho o eminente relator, presidente. Ok. Por unanimidade, o Conselho Superior aprova o reposicionamento tarifário da AULINOR, do transporte da AULINOR, transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, em 8,9921%. Bem, dito isto, vamos passar. As matérias, então, são estas, né, da pauta dessa sessão extraordinária. Vamos passar às comunicações. Temos aqui uma comunicação, o Gabinete da Presidência informa sobre a comunicação de mudança da marca da concessionária RGE, que passará a adotar o nome CPFL-RGE. A mudança é exclusivamente de identidade visual e não altera CNPJ, contratos vigentes, nem canais de atendimento já estabelecidos. Outra comunicação que eu quero fazer, que na verdade é um cumprimento a todos os servidores públicos desta casa, pelo Dia do Servidor Público. O servidor público ocupa uma posição de grande importância na sociedade, principalmente em relação aos mais vulneráveis, que precisam muito de serviços públicos, né, segurança, todos precisamos, hospitais, postos de saúde, escolas públicas e todas as demais engrenagens do serviço público. Cumprimentos, então, a todos os colegas aqui deste conselho e também aos colegas da GERGS, né, meus colegas aí de tantos anos. Então, continuamos firmes, apesar dos pesares, né? Bem, eu não sei, colegas, alguma comunicação? Comunicação? Colegas, não? Conselheiro Porce? Não, presidente. Tá bem. Assuntos gerais? Eu tenho, presidente, 2 assuntos que eu gostaria de trazer. Talvez se resolver em outro momento. Primeiro, eu recebi por e-mail a carta da Corsã 793/2025, um aposto de urgência, datada do dia 24 de outubro, onde cobra a posição da AGERGS sobre a questão do fluxo regulatório. Por que eu trago esse tema publicamente? Porque isso é um assunto de interesse público e não do nosso interesse interno. Estou falando aqui de tarifa social. Segundo o documento, que é um documento bem forte, pelo que nós estamos aqui desde maio sem dar nenhum tipo de solução. Ou não dar solução é uma solução que foi dada. Então, esse é um tema, eu vou repetir isso aqui só para marcar publicamente a minha posição e gostaria que isso ficasse registrado em ato. Porque o tema da nossa omissão, inclusive pela informação de que há já avanços significativos com outras agências que buscam tratar do tema, mas conosco a coisa não anda. Já trouxe o tema de levar a relatoria, de não levar a relatoria, de não sei o que. Sei que muitos conselheiros estão muito preocupados com esse tema, buscando a construção de soluções que procurem atender também as nossas limitações
de pessoal diante da quantidade de trabalho, etc. E tudo isso aí é sabido. Mas eu penso assim, a responsabilidade pelos atos políticos da agência são dos conselheiros e não dos seus servidores. E me chama a atenção o fato de um processo desta envergadura ainda não ter vindo para debate da responsabilidade política deste conselho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, a senhora sugeriu tratarmos em reunião administrativa, hoje à tarde, um processo que a mim surpreendeu, assim como acho que surpreendeu e vai surpreender a todos, de uma mediação proposta pela Corsã junto à Procuradoria-Geral do Estado, que, do meu ponto de vista, é um escândalo jurídico. Mas é a minha opinião pessoal. Mas o que me faz trazer aqui é o encaminhamento que foi dado, como sempre é dado. Uma questão de alta responsabilização institucional, que é do Conselho Superior da GERGS, não deve estar subordinado a um posicionamento técnico prévio, como foi encaminhado. Quem deve decidir, presidente, se nós vamos encaminhar para um agendamento de uma reunião técnica com a Procuradoria, eu acho que é o Conselho. O Conselho tem que tomar essa decisão, como responsabilização institucional diante da gravidade do tema que está posto aqui. Mas desde quando a agência regulatória vai se subordinar ao processo de mediação com a Procuradoria-Geral do Estado? Com todas as vênias? Com todas as vênias? E me admira andar desse jeito. Eu tive essa informação quando agora pautado para a reunião de hoje de tarde. Então, senhor conselheiro e presidente, eu penso que esse é um tema que deve ser entregue a um relator, a um conselheiro, e nós temos que, nesta sessão, publicamente, pautar o tema e fazer essa discussão. Não cabe nem recurso impróprio das nossas decisões. Agora vamos nos submeter à mediação com a Procuradoria-Geral do Estado, com todas as vênias. Somos uma autarquia que nem estatuto temos. Tudo bem, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, vamos nos desenvolver. Mas daí agredir a Constituição e a lei que nos constitui? Não, não. Onde isso deve ser trazido, e não em reuniões internas, porque as reuniões internas não mostram para quem nós devemos prestar satisfações, que é para a sociedade, para o concessionário, para o consumidor, para o Estado. Não, reuniões públicas, nós temos que fazer essas discussões. E, com todo o respeito, os técnicos podem decidir o que de melhor entenderem que vão decidir. Não compete a eles, técnicos, tomar as decisões institucionais da agência. Simples assim. Por quê? Porque eu quero? Não, porque a lei diz que é assim. É simples assim. Então, presidente, quero pautar isso. Esse tema é tema de tratamento público diante da envergadura que tem. E só para relembrar, não é a primeira vez que se tenta gerar um processo de mediação que envolva a GERGS como parte nesse processo. Lembro que, em certa ocasião, tive um chilique parecido com esse que estou tendo aqui. E o tema foi tirado da mesa. Mas as coisas andam. E na política, e especialmente na política institucional, não há espaço vazio. Não há. Se permitir que ele seja ocupado, não tem problema. Ele será ocupado e exercido. Então, presidente, nesse sentido, quero trazer publicamente os dois temas. O tema esse da Corsã, da carta da Corsã, eu tinha pedido para pautar para hoje à tarde um retorno sobre a reunião que houve aqui na casa com a GESAM e com o pessoal de Santa Cruz, que não tive retorno. Não preciso eu ter retorno, mas institucionalmente, onde procurei, não tive retorno. O que a gente tem sempre é o seu convite para estar na reunião, mas como todos não podemos estar em todas as reuniões, eu pautei hoje, inclusive, uma maneira de nós termos informação sobre as coisas que acontecem, e está aqui. Deu a coincidência, ontem recebi por e-mail o ofício 793/2025 do gabinete da presidência, onde
presta informações sobre a questão AGESAN e a agência de Santa Cruz. Era isso que eu gostaria de registrar, Excelência. Ok. Conselheiro Porce, conselheiros Lorenzon, Marcelo, Lucas. Alguma manifestação mais, conselheiro? Só comentário a respeito das considerações do conselheiro Giuliani. Primeiro, em relação à correspondência da Corsã, eu também recebi a correspondência, acho que todos os conselheiros receberam, né? Pelo menos estão nominados ali, né? Isso. E li, acho que realmente é um assunto bastante complexo, urgente, relevante. Eu acho que não tem a menor dúvida, todos nós sabemos disso. É algo que tem sido encaminhado, talvez não tenha andado na velocidade que nós gostaríamos, mas tem sido encaminhado, né? Então, a gente tem buscado, o presidente tem conduzido alguns esforços, inclusive houve uma reunião aqui que o senhor mesmo referiu, né, conselheiro, com as demais agências, que eu acho que esse é um dos problemas que tem nesse processo da Corsã, que a base de ativos é conjunta, né, uma base de ativos que pega todos os municípios, inclusive municípios não regulados pela Corsã, pela Gergs, e tem uma série de outros fatores, de outras questões que são envolvidas, de uma complexidade bem grande, e justamente por isso é que foi feita essa reunião com mediação da Ana. Eu também, infelizmente, não consegui participar, porque eu tinha um outro compromisso no mesmo horário, porém, fiquei sabendo, pelos relatos que recebi, que houve uma evolução e a tendência é que isso realmente ande. E Interessante, só desculpe, conselheiro, nessa linha, todas as agências estão na mesma, mais ou menos na mesma página. Não há uma agência que esteja muito adiante deste assunto, pela complexidade muito grande dele e algumas premissas que têm que ser resolvidas, principalmente a própria atuação conjunta das agências, né? Então, só para deixar... Não é o que está escrito no ofício, só para deixar claro. certo. Agora nós também temos que... eu faço questão de registrar um ponto aqui que é importante, porque o ofício da Corsã coloca toda a responsabilidade no atraso do processo para a Gergs. E eu gostaria de colocar aqui que no voto que foi proferido lá no início do ano, não lembro agora qual foi a sessão, foi definido um prazo eleito aqui por esse conselho para que a Corsã, que é a própria interessada, apresentasse o fluxo regulatório num prazo de 60 dias. E esse prazo não foi cumprido. Então, não é só a Gergs que mora nesse caso. A própria Corsã também atrasou a entrega. E eles são os maiores interessados nisso, né? Porque é óbvio que todos nós temos interesse público que as políticas de saneamento cheguem lá na ponta, que as pessoas tenham fornecimento de água, que não é o maior problema aqui, mas sim o esgoto coletado e tratado. E isso, além disso, a Corsã tem um interesse financeiro, econômico, né, de reequilíbrio nesse processo, em função de vários pontos que são trazidos nesse fluxo regulatório. Então, se a própria companhia atrasou, isso mostra a complexidade, a dificuldade que todos têm, inclusive a própria companhia. Mas eu realmente acho que a gente tem que dar prioridade, fazer isso andar aqui dentro da casa da maneira que a gente conseguir. Presidente, só para concluir minha participação nesse tema. No mundo do direito, a gente tem uma expressão que diz assim, exceptio non adimplente contractus. Quer dizer o seguinte, eu não cumpro a minha parte porque o outro não cumpriu. No mundo na minha opinião, no mundo do serviço público, isso não existe. Nós temos que cumprir a nossa parte. Segundo o texto aqui da Corsã, quer dizer, aqui eu não estou advogando o interesse da Corsã, eles têm bons advogados, excelentes advogados. Eu estou querendo gerar um modo de, pelo menos, nós cumprirmos a nossa parte, para não ser omisso naquilo que nos cabe. Por exemplo, aqui se refere o número de encontros técnicos que houve com a AGESAN. Isso é certo, isso é errado. Isso é outro detalhe. Mas uma coisa é inescapável. Nós somos o único lugar, institucionalmente falando, onde os responsáveis pela tomada de decisão não têm consigo os processos para decidir. Então, conselheiro Marcelo, acho relevante a sua preocupação, mas também informar aos senhores servidores
E quando eles precisarem de decisão do Conselho, que eles peçam decisão para o Conselho, como, por exemplo, a firmatura do termo de confidencialidade que permitiria o aporte de informações a esta casa, que até hoje, basta ver o processo, e tive esse cuidado, simplesmente não anda. Mas por que os servidores da casa não fazem isso? Esse processo está atribuído à direção-geral, esse processo está atribuído à DSI e à presidência. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: tomemos a nossa decisão, sempre sabendo que não decidir é um modo de decidir. E no serviço público, quando quem tem a competência para não decidir exerce isso como um modo de ser, as responsabilidades, elas vêm. O que eu pretendo falando aqui? É que todos aqueles que têm interesse nesse órgão público saibam o que cada um de nós está fazendo neste processo. E eu não posso negar, todos nós recebemos o ofício. Todos nós recebemos. Aliás, todos nós sabemos exatamente o que está acontecendo neste processo em particular. Todos nós sabemos. Mas é isso. E outra, para encerrar, acho que existem alternativas, sim, já propostas, corretas, que podem dar suporte, sim, para a agência no desenvolvimento de uma série de atividades que a nossa impossibilidade material de recursos humanos tem. Mas, para isso, tem que abandonar aquele corporativismo. Eu não gosto de usar a expressão burro, porque existe um certo corporativismo que é burro, porque rejeita auxílio para se desincumbir daquilo que deve ser desincumbido somente pelo serviço público. O privado não substitui o agente público. Não substitui, mas pode auxiliar, sim, com alta qualidade. Só que tem gente que vive de corporativismo, de umbiguismo. E os resultados, onde é que estão? Acompanhe as nossas sessões. Vocês vão ver onde é que eles estão. É isso. Podemos encerrar, conselheiros? Algo mais? Ok. Então, muito obrigada. Agradeço a todos e todas. Muito obrigado. Bom dia. Voltamos, então, na Bom próxima dia. sessão ordinária, na terça-feira, à tarde, às 14 horas. Conselheiro Porce, um abraço. Até mais tarde, a nossa reunião administrativa. Até logo. Tchau, Bom tchau. dia.